Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer nesse vídeo aqui uma notícia lamentável. Lula não vai ao debate no SBT, um debate que vai acontecer, hoje, dia 24 de setembro, mas talvez você assista esse vídeo, o debate já tenha acontecido. Vamos ficar atento ao que vai acontecer nesse debate lá no SBT, num pool que envolve também a CNN e outros veículos de comunicação, que eu acho super importante para o povo conhecer propostas, ver como cada candidato sai diante de algumas críticas, enfim, muitas polêmicas também são levantadas nesses debates, e eu acho que quem quer presidir o Brasil tem que ter coragem de participar dos debates, e a ausência, na minha opinião, é um desrespeito com o eleitor. E eu quero trazer aqui também Danilo Gentili, humorista que tem feito ali vários comentários favoráveis a Ciro Gomes. Eu quero trazer alguns deles aqui. O Ciro até nessa semana respondeu Danilo, que respondeu de novo o Ciro Gomes, e vamos ver o que está acontecendo. Mais antes, eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou no canal, não está inscrito e puder nos dar essa força, é muito importante a sua inscrição. Se você assistiu o vídeo e gostar, mas é só se gostar, deixa o like. Se não gostar, manda o dislike, faz parte, comenta, compartilha. Tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo e chegando em mais pessoas. Estamos aqui na reta final da campanha, uma semana decisiva, vai se iniciar. Eu estava na rua até pouco tempo gravando esse vídeo, volto para a rua para visitar apoiadores, comerciantes, a população. Hoje eu estou em Uberlândia, viajei muito essa semana, sou candidato a deputado federal. Se quiser saber um pouco mais das minhas propostas, ideias, da minha história, acesse o meu site www.william, com dois L's, com M no final, jacob.com.br. Se você é de Minas e puder me dar uma força, te peço muita ajuda, porque não é fácil chegar lá, mas a gente tem hoje uma oportunidade muito bacana, estamos trabalhando muito no digital, e se chegar é para fazer a diferença, e a sua ajuda pode ser muito importante para isso. E se você não é de Minas, dê uma olhadinha no seu contato WhatsApp, nas redes sociais. Se tiver alguém que está aqui em Minas e vota aqui, fale de mim para essa pessoa, Talvez ela nem saiba em quem votar, esteja indecisa, e a sua indicação pode ser muito importante para a gente chegar lá em Brasília e defender uma mudança no Brasil a partir do Projeto Nacional de Desenvolvimento. Pessoal, é o seguinte, Lula decidiu não ir no debate de hoje, dia 24, e vejam bem, até mesmo Bolsonaro confirmou presença, mas o ex-presidente está num clima clima perigoso, diga-se de passagem, já ganhou. Ou será que é porque não tem o que falar? Essa é uma dúvida que foi levantada pelo próprio Ciro Gomes. Ou será que ele tem o que esconder? Porque se você ele não tem o que esconder, e ele tem muito o que falar, ou sabe que é importante participar, até para não dar brecha para adversários crescerem em cima da ausência dele, Lula teria ido, mas por qual motivo não vai? Aí a campanha do Lula tentou justificar. Em matéria do UOL, o jornalista Lucas Borges Teixeira diz que, abre aspas, a campanha entende que Lula já falou com públicos das duas emissoras do pool, porque o Lula exigiu lá atrás, não, é muito difícil em muitos debates, então tem que fazer o pool. O que é o pool? Reúne várias emissoras e elas juntas transmitem aquele debate nos seus canais, nos seus, canais no YouTube, ou até mesmo no canal de televisão como nós teremos hoje, por exemplo, CNN e SBT. Então o Lula pediu o pool. O pool foi feito e agora o Lula diz que não vai participar desse, como já recusou alguns outros. Então vai dizer aqui também que na semana passada o Lula participou de uma sabatina na CNN e na última quinta de uma entrevista no programa do Ratinho do SBT. De acordo com a campanha do petista, a agenda está cheia e também falta tempo hábil para que Lula não só se prepare, como compareça aos estúdios do SBT. A agenda até a noite de ontem, dia 23, não conta com o programa. A justificativa que veio do próprio Lula, porém, segue um rumo diferente. Em Ipatinga, Lula disse o seguinte: eu adoraria participar porque eu tenho um profundo prazer de participar de debate, é bom. Lamentavelmente, o debate do SBT, vejam bem, demorou um pouco. Minha coordenação mandou uma carta para fazer um pool. Quando veio a resposta do debate, eu já tinha agenda no Rio e em São Paulo. Tem gente, aí ele disse mais, é outro motivo para ele não ir. Tem gente nova que eu não conheço. Faz uma semana que entrou um candidato que eu nem sei quem é. Então eu precisava estudar essa biografia desse cidadão, o histórico político dele, o que ele já fez. É difícil fazer debate no escuro. Lula se refere aqui ao padre Kelmon, do PTB, que entrou no lugar de Roberto Jefferson. Só que a CNN fez uma matéria destacando que, ao contrário do que Lula falou, o debate estava marcado e avisado desde março.
Abre aspas aqui para a matéria da CNN. O pool de veículos de comunicação, formado por SBT, CNN, Brasil, Terra, Nova Brasil, Estadão, Eldorado e Veja, recebeu com surpresa nesta sexta a declaração dada à imprensa pelo ex-presidente Lula para justificar a decisão de se ausentar do debate que será realizado no dia 24 às 18h15. Diferentemente do que foi declarado pelo candidato, a formação do pool deu-se antes mesmo da sugestão feita por sua campanha, com a parceria firmada originalmente entre SBT, Veja, Nova Brasil e Estadão, ainda em março deste ano. Aí ela vai explicar que em março, os 4 grupos enviaram formalmente, teve ali a participação de representantes dos candidatos. Dia 28 de março teve uma outra reunião e a campanha do Lula vai destacar, participou de todas as reuniões para debater o debate do dia 24. Ele quer falar que foi marcado em cima da hora? Então, é lamentável. Aqui vai destacar um ponto importante ainda, que surge com a ausência de Lula, que vai dizer que o principal, porém, da estratégia é que, não indo ao debate, o púlpito de Lula deverá ficar vazio e seus opositores podem fazer perguntas direcionadas a ele. Parabéns para o pool aqui agora, porque teve alguns outros que cancelaram o debate. Eu lamento. Eu falei aqui várias vezes antes, porque teve alguns aí que tanto Lula quanto Bolsonaro se recusaram aí, às vezes nem responderam o convite feito. Então tinha que ter feito com quem queria ir e deixasse ali o púlpito vazio. É o que eu falei aqui muitas vezes. Então parabéns para o SBT, que vai fazer o debate mesmo com a ausência do Lula. E vai destacar aqui que o receio é que mesmo ausente seja o petista, não Bolsonaro, o principal alvo. Em entrevista, adversários já indicaram que devem questionar Lula. Para a campanha, uma união improvável contra o mais bem colocado nas pesquisas não parece tão improvável assim. E assim, pode ser que a campanha esteja, não sei, dando um tiro no próprio pé. A gente conversa até com apoiadores de Lula e lamentam a ausência do ex-presidente. Mas será que esse lamento vai virar agora uma mudança de voto? Não sei. Vamos ver o que vai acontecer. Debate sempre é um momento importante que pode acontecer de tudo. E assim, tem o próprio Ciro Gomes, estará presente, como esteve em todos os outros, nunca fugiu de nenhum debate. E o Ciro Gomes vem vivendo assim últimos dias, semanas. Na verdade, tem muito tempo que eles batem no Ciro, mas o que está acontecendo de algumas semanas para cá é um negócio que eu, particularmente, que acompanho a rede social aí há algum tempo, nunca vi. E muita gente falando mal do Ciro, mas que vinculada ao lulopetismo. E aí o Samuel Puncher, jornalista, publicou o seguinte essa semana: uma pessoa do meu círculo pessoal, que entende tanto de política quanto eu entendo de física nuclear, veio perguntar: quem é esse Ciro que está todo mundo criticando? Tem uma galera promovendo o terceiro colocado, achando que está ajudando o primeiro. Eu tenho conversado com as pessoas, a gente ouve muito: eu gosto do Ciro. Aí sempre tem um mas, vou com o Lula porque eu odeio o Bolsonaro, ou vou com o Bolsonaro porque eu odeio o Lula. E o Ciro tem um potencial de votos altíssimo, que é o eleitor que diz que poderia votar nele, ou seja, tem uma rejeição baixa. Será que o debate vai ser importante para o Ciro crescer nas pesquisas e tentar, na última semana, criar essa onda em torno do seu nome? Não sei, mas é um evento importante em que tudo pode acontecer. Danilo Gentili, comediante, também saiu em defesa de Ciro Gomes de novo. O Gentili tem defendido o Ciro já aí nas últimas semanas, porque, eu repito, o que está acontecendo é pura sacanagem e qualquer pessoa com o mínimo de bom senso, ela vai observar que o que não é normal o que estão fazendo com o candidato do PDT. Aí o Danilo disse o seguinte: se a imprensa brasileira está chamando o Ciro Gomes de fascista, como não chamará você depois que o Lula for eleito? Aliás, anotem aí, depois que o Lula for eleito, voltará a ser pecado fazer piada com o presidente. Foi aqui palavras de Danilo Gentili. Um perfil aqui chamado Questão Nacional, Quinto Movimento, publicou um vídeo do Ciro, numa sabatina feita ali pelo Estadão e outros órgãos também. O Ciro criticando todo esse movimento feito pela imprensa contra ele, tentando sufocar o debate Lula, Bolsonaro. O Ciro deu uma resposta muito bacana, falou lá das questões vinculadas aí a George Soros, Open Society, que banca sim alguns movimentos que depois lançam candidatos. E aí a fala do Ciro é a seguinte: se você divide a sociedade em 1000 fragmentos, você torna essa sociedade presa fácil da prepotência e do egoísmo dessa minoria poderosa que distrai a gente. Quem está financiando essas agendas no Brasil é a Open Society do George Soros. Aí o Danilo Gentili retuitou e disse: errado não está. Vamos trazer aqui um outro ponto. Aí esse aqui na verdade é quando o Ciro faz ali uma crítica muito forte ao gabinete do ódio do PT,
no final, para ele crescer nas pesquisas, ele disse que vai atacar em Trancelim e defender em zigue-zague. É um vídeo que bombou, tá aí com mais de 1 milhão de views só no Twitter. Né? Quando eu parei para gravar o vídeo aqui, tava com mais de 900 mil views, então tá crescendo num ritmo muito rápido. E aí o Danilo retweetou esse vídeo e colocou o seguinte: 90% do jornalismo brasileiro é isso aí que você está vendo aí embaixo. Lambedores do Lula e passadores de narrativas petistas. O gabinete do ódio petista começa nas manchetes dos jornais. Os caras vão acuando todo mundo que não se dobra. Só quem tem destaque e se opõe sabe disso. E aí o Ciro Gomes comentou lá e respondeu o Danilo dizendo o seguinte: pois é, Danilo Gentili, é absurda a falta de respeito e pudor dessa gente. Mas reitero, não vou me dobrar. Eu não vou desistir do Brasil. E aí, em outro momento, o Danilo retweetou a resposta do Ciro e colocou o seguinte: Cirão, penso diferente de você em muitos pontos. E pensa mesmo. O Ciro também pensa diferente do próprio Danilo Gentili em muitos pontos também. Porém, diz o Danilo, reconheço que o Brasil seria melhor se a esquerda brasileira tivesse mais pessoas como você, ao invés de ficar sequestrada na mão de um único partido com um único coronel. Seria muito legal ver você no segundo turno. E essa aqui talvez seja uma vontade de muita gente, é de ver Ciro Gomes no segundo turno, independente, eu acho até que o Ciro venceria tanto o Lula quanto o Bolsonaro, porque tem uma rejeição bem menor que a dos outros dois. Ciro Gomes no segundo turno eu acho que colaboraria ainda mais com o debate que tem que ser feito, em que aí sim, apenas 2 candidatos, tempos iguais na televisão, já que hoje Lula e Bolsonaro têm a maior parte do tempo, então o Ciro com tempo igual poderia, enfim, falar mais suas propostas, ocupar melhores espaços, e o Brasil, acho, ganharia muito só de ter Ciro Gomes no segundo turno, e ganharia ainda mais se Ciro for eleito, porque é alguém que tem um projeto claro, que aponta o que o Brasil tem que fazer para ser um país desenvolvido. O Ciro tem falado sobre isso há muito tempo. Se tivessem ouvido o Ciro lá atrás, hoje estaríamos numa situação muito melhor, mas ainda dá tempo da gente mudar a situação e, quem sabe, levar Ciro Gomes pro segundo turno, como levantaram a hashtag semana passada, só Ciro vence Lula. Eu tenho falado isso aqui há muito tempo, porque o Ciro consegue atrair votos de quem se diz de direita, que se diz bolsonarista porque não gosta do PT, votaria nele, e o Ciro atrairia até eleitores de Lula, que num segundo turno, sem Bolsonaro lá, falariam, puxa vida, eu votei no Lula com medo do Bolsonaro, agora sem Bolsonaro, vou votar no Ciro. Então o Ciro tem as melhores condições de vencer Lula no segundo turno. Agora, chegar lá não é fácil, mas enquanto tiver tempo de fazer campanha, tem que acreditar e tem que ter o dever da esperança. E eu fico por aqui, meus amigos, quem puder, compartilhe esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para o canal Politizando, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Valeu!